Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós veremos a noção de papéis temáticos e os tipos de papéis temáticos mais comuns na literatura linguística. Para isso, eu vou compartilhar os meus slides com vocês e nós daremos início à nossa aula. Bom, para a aula de hoje, vocês lerão o capítulo do livro Introdução à Semântica Lexical, Papéis Temáticos, Aspecto Lexical e Decomposição de Predicados, das autoras Cansado e Amaral. Vocês lerão o capítulo 2, das páginas 39 a 54. Essas páginas já se encontram disponíveis na semana do Moodle. Vocês também farão os exercícios que eu enviei na página de avisos do Moodle. Bom, o estudo dos papéis temáticos começou no século IV a.C., com o gramático indiano Panini, no qual ele estava buscando fazer uma gramática, uma espécie de gramática tradicional do sânscrito. Mas o estudo dos papéis temáticos só ganhou importância na linguística na década de 60, com trabalhos de autores como Gruber, Fillmore, Gibbon, Dought, Jackendorf, entre outros. E o nome papéis temáticos, ele também pode... a noção de papéis temáticos é tratada através de outras nomenclaturas na linguística, como, por exemplo, relações temáticas, casos semânticos profundos, papéis semânticos ou papéis temáticos. E os papéis temáticos, eles são importantes dentro dos estudos gramaticais, dentro dos estudos a respeito das línguas, porque eles conseguem expressar relações entre sentenças que não podem ser expressas através da sintaxe. Então, se nós analisarmos as sentenças de 1 a 3, João quebrou o vaso intencionalmente, o vaso se quebrou e o vaso foi quebrado pelo João. Na sentença em 1, o João, ele, do ponto de vista sintático, ele é o sujeito da sentença. Na sentença em 2, o sujeito é o vaso. E na sentença em 3, o sujeito continua sendo o vaso e o João já aparece lá na posição de adjunção enquanto agente da passiva. Então, do ponto de vista sintático, nós não conseguimos estabelecer exatamente uma relação entre essas sentenças, mas do ponto de vista semântico, nós sabemos que elas descrevem praticamente o mesmo evento no mundo. E o fato dessas sentenças poderem descrever o mesmo evento no mundo pode ser capturado através dos papéis temáticos. O João, quando ele aparece, ele vai sempre receber o papel temático de agente, tanto em 1 quanto em 3, e o vaso recebe o papel temático de paciente em todas as sentenças de 1 a 3. Portanto, apenas através dessa relação semântica, que neste caso foi expressa a partir de papéis temáticos, nós conseguimos capturar a relação existente entre as sentenças de 1 a 3. Bom, os papéis temáticos, eles são as funções semânticas que um item predicador atribui aos seus argumentos. O item predicador é uma nomenclatura que vem da lógica e diz respeito a um elemento, a uma expressão insaturada, que não possui sentido completo. E aqueles elementos que completam o sentido de um item predicador são o que nós chamamos de argumentos. Então, do ponto de vista linguístico, os itens predicadores, por excelência, são os verbos. Então, em 4, nós temos, por exemplo, o predicado ou item predicador, que é o verbo beijar, e este elemento, esse item predicador, pede 2 argumentos para ter o seu sentido completo. Alguém beija alguém ou alguma coisa. E esses argumentos eu representei através das variáveis x e y. Os adjetivos também são itens predicadores, pois se eu digo uma palavra, um adjetivo como feliz, isso está insaturado, não tem o seu sentido completo, pois necessariamente alguém ou um animal é feliz. Então, nós temos que X é o argumento que completa o sentido de feliz. E também nós temos alguns sintagmas nominais, principalmente aqueles deverbais, que vêm de verbos, que também são considerados itens predicadores, pois eles não possuem seu sentido completo, como é o caso, por exemplo, do sintagma nominal construção, que é construção necessariamente de alguma coisa está sendo construída. Então, neste caso, a variável y, ela é um argumento que completa o sentido do item predicador construção.
As preposições, elas também podem ser itens predicadores, quando elas têm um caráter lexical. Quando elas têm caráter lexical, elas são itens predicadores e também atribuem papel temático. Quando elas têm um caráter funcional, elas fazem parte do próprio sentido do verbo, aparecendo por questões sintáticas, como atribuição de caso, e não para atribuição de papel temático. Nós não entraremos nesta matéria, nós não falaremos detalhadamente sobre o que é a noção de caso sintático, mas ela está associada às posições sintáticas de sujeito, de objeto e a posição de complemento, a posição de objeto preposicionado, por assim dizer. E esses casos, em algumas línguas, como é o caso do latim, do russo, eles vêm marcados na morfologia, mas no português nós temos o chamado caso abstrato, porque ele não é marcado morfologicamente. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a nomenclatura de caso nominativo, caso acusativo, caso dativo, as preposições funcionais, que são aquelas que fazem parte do sentido do verbo, elas entram apenas por questões sintáticas de atribuição de caso. Em oposição, as preposições lexicais, que são aquelas que não fazem parte do sentido do verbo, então elas são preposições predicadoras e elas atribuem, além de caso, também atribuem papel temático, ou seja, também atribuem uma função semântica para o seu argumento. Vejamos os exemplos de 7 a 10 e essa distinção entre preposições funcionais e lexicais vai ficar mais clara. Em 7, nós temos a sentença: o menino leu o livro na mesa, comparando com a sentença em 8, o menino colocou o livro na mesa. Então, em ambas as sentenças aparece a preposição em, aqui que está em contração com o artigo a, por isso virou na. Mas nós temos o menino leu o livro em a mesa, o menino colocou o livro em a mesa. Então, a mesma preposição em, na frase em 7, ela tem caráter lexical, enquanto na frase em 8 ela tem caráter funcional. Por quê? O verbo colocar, ele é um item predicador, ou seja, um item insaturado, que pede 3 argumentos para ter o seu sentido completo. Alguém, que é o primeiro argumento, coloca alguma coisa, que é o segundo argumento, esse alguma coisa, em algum lugar. Esse em algum lugar é o terceiro argumento do verbo comprar. Então, neste caso aqui, os argumentos do verbo colocar. Neste caso, os argumentos do verbo colocar são os sintagmas nominais: o menino, o livro e a mesa. Então, a preposição em aqui, ela já faz parte do sentido do verbo colocar e não é ela que pede a mesa como argumento. A mesa é argumento do verbo. Por isso, neste caso, ela é uma preposição funcional que não atribui papel temático, mas apenas o caso sintático, que seria o caso oblíquo, para esse argumento verbal mesa. Já em 7, o verbo ler pede apenas 2 argumentos para ter o seu sentido completo. Alguém que lê alguma coisa. O local onde a pessoa lê não é um argumento do verbo. Está certo que todas as nossas ações, elas são realizadas num local no mundo, mas não é todo verbo que pede para completar o seu sentido do ponto de vista linguístico este local, a expressão deste local. Então, aqui na mesa é um adjunto dessa sentença, né? Um adjunto do verbo ler e não um argumento deste verbo. Portanto, mesa não é argumento do verbo ler, mas sim um argumento da própria preposição em. Então, esta preposição, ela não faz parte do sentido do verbo, ela é uma preposição que entra para introduzir um argumento do verbo, que entra para introduzir um adjunto do verbo, e o que complementa o sentido dessa preposição em é o argumento mesa, que neste caso é um argumento da própria preposição e não do verbo ler. Então, neste caso, a preposição em, ela é uma preposição lexical, pois é ela que está pedindo mesa enquanto argumento e ela não faz parte do sentido do verbo. É ela que atribui essa ideia, esse papel temático de ser um locativo para o nome mesa. Vejamos agora os exemplos em 9 e em 10.
João deu um presente para Maria, João fez um bolo para Maria. Então, nós temos a preposição para, dessa vez, ora se comportando como funcional, em 9, ora como lexical, em 10. O verbo dar pede 3 argumentos para ter o seu sentido saturado. Alguém que dá algo para alguém. Então, neste caso, Maria é um argumento do próprio verbo dar. A preposição para faz parte do sentido deste verbo e ela aparece, então, apenas por questões sintáticas de atribuição de caso. Então, neste caso, ela é uma preposição funcional, porque Maria é um argumento do verbo dar e não da preposição para. Já o verbo fazer, em 10, ele pede apenas 2 argumentos para ter o seu sentido completo. Alguém que faz alguma coisa. Não necessariamente a gente faz algo para alguém. Então, o verbo fazer só pede 2 argumentos para ter o seu sentido completo. Alguém que faz alguma coisa. Então, neste caso, os argumentos do verbo fazer são João e um bolo. Maria não é argumento do verbo fazer, mas sim um argumento da preposição para, que entra para introduzir um adjunto do verbo, algo que não é parte do sentido do verbo. Portanto, em 10, a preposição para é uma preposição lexical, pois ela toma Maria enquanto seu argumento e é ela que atribui papel temático para esse sintagma nominal, que é a Maria. Bom, vejamos agora os tipos de papéis temáticos que são tratados por Cansado e Amaral 2016, que também costumam ser os papéis temáticos mais comuns tratados na literatura linguística. O primeiro deles é o papel de agente, que é classificado por Cansado e Amaral como desencadeador de uma ação capaz de agir com controle. Então, nas sentenças em 11 e em 12, o homem lavou o carro e a atleta correu, os verbos lavar e correr atribuem o papel temático de agente para os seus respectivos argumentos, o homem e a atleta. Temos também o papel temático de causa, que é o desencadeador da ação sem controle. Então, em 13 e 14, os sintagmas em negrito, que são argumentos dos verbos queimar e preocupar, recebem este papel temático de causa. O sol queimou a plantação, as provas preocupam a Maria. Depois, nós temos o papel temático de paciente, que é uma entidade que sofre o efeito de alguma ação, sofrendo mudança de estado. Então, os argumentos em negrito dos verbos quebrar e machucar, nas sentenças em 15 e 16, recebem desses verbos o papel temático de paciente. O menino quebrou o vaso de barro, o acidente machucou a Maria. E nós temos um outro papel temático que nós chamamos de objeto afetado. Este papel temático não se encontra no texto que eu enviei para vocês pelo Moodle, mas ele é proposto pela Márcia Cansado, pela Luana Amaral e por mim no Verbo Web, que é um banco de dados de análise semântica e sintática dos verbos do português brasileiro. Este papel temático, ele diz respeito a qualquer entidade que tenha contato com a agente da ação sem que haja uma mudança de estado. Então, é o caso, por exemplo, das sentenças em 17 e 18, em que nós dizemos o capitão do mate chicoteou o escravo. O verbo chicotear, ele atribui para o seu argumento escravo esse papel temático de objetos afetados, porque o escravo não necessariamente muda de estado, ele apenas tem uma relação de contato, no caso, com o capitão do mato e o seu chicote. A mesma coisa em 18, o açougueiro afiou a faca, onde a faca, que é argumento do verbo afiar, recebe deste verbo o papel temático de objeto afetado, porque ela tem um contato com o açougueiro, com o instrumento que o açougueiro utilizou para afiar a faca, mas não necessariamente ela muda de estado, tanto é que nós podemos dizer que ele afiou a faca, mas a faca não ficou afiada. Então, portanto, este papel objeto afetado, ele é atribuído para aqueles argumentos verbais que sofrem que são afetados, eles sofrem algum processo descrito pela ação, mas eles não chegam a mudar de estado, como é o caso dos exemplos em 17 e 18, para os argumentos o escravo e a faca.
Temos também o papel temático de tema, que é a entidade transferida física ou abstratamente por uma ação. Então, nos exemplos em 19 e 20, a bola e uma viagem recebem esse papel temático dos verbos jogar e dar. O colega jogou a bola para a menina, o pai deu uma viagem para a filha. Temos o papel temático de experienciador, que é o ser animado que está ou passa a estar em determinado estado mental, perceptual ou psicológico. Então, de 21 a 23, os sintagmas em negrito recebem dos verbos das sentenças, esse papel temático de experienciador. O namorado pensou na namorada, o namorado recebe o papel temático de experienciador, pois ele está nesse estado mental, nesse estado psicológico. O homem viu um pássaro, ele recebe esse papel temático de experienciador porque ele está nesse estado perceptual de ver um pássaro, e as provas preocupam a Maria. Maria recebe este papel temático de experienciador porque ela se encontra neste estado psicológico de preocupação. Temos também o papel temático que nós chamamos de resultativo, que é o resultado de uma ação, ou seja, uma entidade que não existia e passa a existir, ou vice-versa, como os sintagmas a casa e a maçã, nas sentenças em 24 e 25. O pedreiro construiu a casa, a bruxa comeu a maçã. Temos o papel temático de beneficiário, que é classificado como o ser que é o ser animado, que é beneficiado ou prejudiciado no evento descrito pelo verbo, que é o que ocorre com sintagmas em negrito, nas sentenças de 26 a 28. O patrão pagou o funcionário, a mulher perdeu a carteira, a moça emprestou o livro para o menino. Todos esses sintagmas em negrito recebem um papel temático que nós chamamos de beneficiário, porque eles, de certo modo, são beneficiados ou prejudicados pelas ações descritas pelos verbos, pelos eventos descritos pelos verbos pagar, perder e emprestar. Temos o papel temático de objeto estativo, que é aquele que não desencadeia uma determinada ação nem é afetado por ela, como é o caso do livro do Chomsky, em um aluno leu o livro do Chomsky e a mulher, e um marido ama a mulher. Temos também um papel temático de locativo, que é classificado como o lugar de onde algo se desloca, para onde algo se desloca, ou local onde algo está situado ou acontece. Então, o papel temático de locativo, nesta proposta de Cansado e Amaral, abrange os papéis temáticos também que são conhecidos como fonte e alvo. A modelo voltou de Paris. Paris é o local de onde a modelo veio, então recebe este papel temático de locativo. A modelo foi para Paris, Paris é o local para onde a modelo foi, né, para onde a modelo se locomove, então também recebe esse papel temático de locativo, mas Paris, nesses dois casos, poderia ser chamado respectivamente de fonte, em 31, e de alvo, em 32. Só que nessa proposta de Cansado e Amaral 2016, elas juntam todos, né, tanto a fonte, quanto o alvo, quanto o locativo estacionário, que é o caso de 33 e 34, os sintagmas em negrito, Belo Horizonte e praça, designam apenas essa ideia de localização, sem conter a ideia de fonte ou de alvo, mas nessa proposta de Cansado e Amaral, elas decidem chamar tanto fonte, tanto alvo, quanto esse locativo estacionário de 33 em 34, sobre essa nomenclatura, esse rótulo maior, que é o papel temático de locativo. E temos também o papel temático de instrumento, que é definido como um instrumento usado por um agente no desencadeamento da ação. Esse papel temático ele é atribuído apenas pela preposição com, uma vez que nenhum verbo atribui o papel temático de instrumento para os seus argumentos, segundo Cansado e Amaral 2016. Então, nós temos o João quebrou o vaso com um martelo. Os argumentos do verbo quebrar são João e vaso, e aí é a preposição com, que neste caso é uma preposição lexical, que está atribuindo o papel temático de instrumento para o sintagma nominal martelo, que é argumento dessa preposição com. A aluna cortou as gravuras com uma tesoura sem ponta. Essa preposição lexical com toma o sintagma nominal uma tesoura sem ponta como argumento e atribui para esse sintagma o papel temático de instrumento, e a mesma coisa acontece com a preposição com e o seu argumento um bisturi em 37. O médico operou o paciente com um bisturi recebe o papel temático de instrumento da preposição com. É interessante dizer que, diferentemente do que propõem alguns autores, como Jekendorf,
Em sentenças em 38 e 39, o sintagma nominal a faca, ele não recebe o papel temático dos verbos servir e usar. Então, na sentença, essa faca serve apenas para descascar batatas, o verbo servir não está atribuindo o papel temático de instrumento para essa faca. Por quê? Eu tenho sentenças como a Maria serve para professora e falar muito só serve para nos botar em apuros, em que os argumentos Maria e falar muito, com certeza não são instrumentos. Então, isso é uma evidência de que não é o verbo servir que está atribuindo este papel temático de instrumento para o sintagma essa faca em 38A. O que acontece é que nós devemos saber diferenciar o que é o papel temático, que é uma relação linguística entre o verbo e seus argumentos, e o que o argumento do verbo representa no mundo. A faca no mundo, ela é um instrumento, mas enquanto argumento do verbo servir, ela não expressa uma relação linguística de instrumento com esse verbo. Nós temos muito mais aí um tipo de objeto estativo do que um instrumento. A mesma coisa em 39, o cozinheiro usou a faca para descascar batatas. A faca ela é um instrumento no mundo, mas ela não é, neste caso, o verbo utilizar, ele não atribui, o verbo usar não atribui papel temático de instrumento para o seu argumento faca. Evidência disso são as sentenças em B e C. A professora usou sua habilidade para acalmar o aluno, em que sua habilidade não é um instrumento no mundo e também não recebe este papel temático de instrumento. E a modelo usou um vestido vermelho para desfilar, em que um vestido vermelho também não é um instrumento e também não é a maneira através da qual a modelo desfila. Então, não é nem um instrumento no mundo e também não recebe este papel temático de instrumento. Provavelmente também o papel temático que o verbo usar atribui para esse seu argumento que ocupa a posição de objeto, também seria um objeto estativo, assim como o verbo servir atribui esse mesmo papel temático para o seu argumento que ocupa a posição de sujeito. Existem alguns testes para que nós possamos delimitar, saber quais papéis temáticos são atribuídos para quais argumentos. Esses testes dizem respeito apenas aos papéis temáticos de agente e de paciente. O primeiro teste é um teste de agentividade proposto por Jackendorf 72, que diz que argumentos agentes eles se encaixam em estruturas do tipo que X fez foi. Então, nós temos, por exemplo, a sentença Maria tampou a caixa, e aí o verbo tampar pede dois argumentos, alguém que tampa alguma coisa, e o verbo tampar atribui para o seu argumento Maria o papel temático de agente. Evidência disso é que nós podemos colocar a Maria nessa estrutura, o que X fez foi. Então, eu posso dizer o que a Maria fez foi tampar a caixa. Isso é uma evidência de que a Maria recebe do verbo tampar o papel temático de agente. E, além disso, existem espécies de advérbios, de adjunções que são especificamente voltadas para o sujeito agente, que são as expressões com intenção de e para com a ideia de finalidade. Então, outra evidência de que a Maria, em 40A, recebe do verbo tampar o papel temático de agente, é que nós podemos dizer que a Maria tampou a caixa com a intenção ou então para esconder o que havia lá dentro. Mas quando o verbo não atribui papel temático de agente para o seu sujeito, como é o caso do verbo ganhar em 41, quando nós colocamos a adjunção desses sintagmas que expressam intenção ou finalidade, a sentença fica agramatical, o que é uma evidência de que esse verbo ganhar não está atribuindo o papel temático de agente para o seu argumento que ocupa a posição de sujeito, que nesse caso é a Maria. Então, se eu digo a Maria ganhou uma caixa com a intenção de ver o que havia dentro ou para ver o que havia dentro, essa sentença não é boa. Então, portanto, isso é uma evidência de que a Maria não recebe o papel temático de agente. Já o teste para paciente, próprio Jackendorf também percebeu que os pacientes, diferentemente dos agentes, ocorrem em estruturas do tipo o que aconteceu com Y foi, o que X fez com Y foi. Vocês me desculpem que aqui eu deveria ter deixado em negrito a caixa e não a Maria, que é a caixa aqui que recebe o papel temático de paciente.
mas eu vou consertar isso na hora de mandar no Moodle para vocês. Então, como a caixa recebe o papel temático de paciente do verbo tampar, nós temos o que aconteceu com a caixa foi que a Maria a tampou, ou então o que a Maria fez com a caixa foi tampá-la, que pelo fato da caixa se encaixar nessas duas estruturas, isso é uma evidência de que ela recebe o papel temático de paciente do verbo tampar. É importante a gente ressaltar que nós devemos levar em conta as relações de polissemia na atribuição de papel temático. Como nós já vimos nesse curso, a polissemia diz respeito a nuances de sentido existente entre as palavras, que ocorre quando as palavras são ambíguas, porém elas apresentam sentidos relacionados entre si. Então, nós temos a diferença de polissemia e de homonímia. A homonímia diz respeito a uma ambiguidade, onde o sentido das palavras não estão relacionados entre si. Então, nós temos a palavra manga com dois sentidos, manga de camisa e manga de fruta, e esses sentidos não apresentam nenhuma relação entre si. Mas nós temos, por outro lado, as palavras, por exemplo, banco. A palavra banco remetendo à agência física e a palavra banco remetendo à instituição financeira, em que são dois significados diferentes, porém existe uma relação destes significados entre si, pois existe toda essa ideia de local, de instituição financeira ou de local onde se encontra a instituição financeira por detrás. Então, isso seria uma polissemia, esse exemplo que eu dei de banco, e não uma homonímia. Existe também polissemia com os verbos, e nós devemos levar em conta essa polissemia na atribuição dos papéis temáticos. Então, em 43, o João abriu a janela recebe o papel temático de paciente, porque ela estava fechada e passou a ficar aberta, então há uma mudança de estado nessa janela. E nós temos o comerciante abriu uma loja em 44, em que esse abrir é na ideia de inaugurar. Então, nós teríamos a ideia de um resultativo. A loja não existia e passou a existir. Então, a janela recebe do verbo abrir o papel temático de paciente em 43, enquanto uma loja recebe do verbo abrir o papel temático de resultativo em 44. Nesse caso, nós podemos dizer que nós temos uma polissemia do verbo abrir. Também é importante nós sabermos diferenciar o que é um papel temático e o que é um papel do evento. O papel temático é uma noção linguística, enquanto o papel do evento é uma noção no mundo. Então, quando eu disse para vocês anteriormente nessa aula que todo evento acontece em um lugar no mundo, então nós sabemos que se eu falar eu li o livro em algum lugar, mas este local não é um papel, ele não está veiculado ao sentido do verbo ler. Então, essa ideia de local seria uma ideia do evento e não do próprio verbo. A mesma coisa acontece em sentenças em 45. O vaso quebrou, o leite azedou. Nós sabemos que o leite azeda por alguma causa, que o vaso quebra por alguma causa. Mas, nesse caso, esses argumentos não foram expressos. Então, portanto, essa noção de causa é um papel do evento, neste caso, e não um papel temático. Diferentemente, se eu tivesse dito alguma sentença do tipo a queda quebrou o vaso, em que essa causa, que é a queda, ela é expressa linguisticamente e, portanto, neste caso, ela seria um papel temático e não só um papel do evento. Bom, vejamos quais são os problemas para essa teoria e para essas definições propostas até então de papéis temáticos. O primeiro problema que nós podemos apontar é o fato de que as definições de papéis temáticos, elas são muito intuitivas. Pouquíssimas delas se valem de testes, como, com exceção, né, das definições de agente e paciente, nenhuma das outras definições de papéis temáticos se valem de testes classificatórios. E isso não é desejável para nenhuma teoria, né, algo que fique apenas no nível da intuição. Além disso, cada autor dá uma definição diferente para os mesmos papéis temáticos. Nós temos um autor que chama Fillmore, que ele diz que o agente é a função desempenhada por uma entidade animada de forma voluntária ou involuntária. Outro autor, que chama Halliday, que diz que o agente é o controlador da ação.
e outro autor, que se chama Chafe, que diz que o agente é algo que realiza a ação, seja uma entidade animada, inanimada ou até mesmo uma força natural. Então, se a gente analisar as sentenças em 47, a ventania derrubou o vaso, a ventania vai receber o papel temático de agente de acordo com Chafe, mas não vai receber o papel temático de agente de acordo com Fillmore e Halliday. Já em 48, a Soprano quebrou a taça de cristal involuntariamente. A Soprano recebe o papel temático de agente de acordo com Fillmore e Chafe, mas não recebe de acordo com Halliday. Outro problema que nós enfrentamos é a possibilidade de se existir uma lista muito extensa de papéis temáticos a cada nova relação linguística. Por exemplo, nós vimos que o papel temático de beneficiário diz respeito a uma entidade que é beneficiada pela ação, como, por exemplo, João ganhou um presente. João recebe este papel temático de beneficiário. Mas em sentenças do tipo João perdeu o presente, por que não postular a existência de um papel temático de maleficiário no lugar de um de beneficiário? Em sentenças do tipo João tem uma casa, nós já temos aí uma nova relação, que é de possuidor, o João, e uma coisa possuída, que seria a casa. Já em sentenças do tipo João tem olhos azuis, nós temos uma relação entre um possuidor e um atributo. Então, a pergunta que fica é: como saber a relevância de cada relação linguística? Nós corremos um risco de termos uma lista extensa de papéis, muito extensa de papéis temáticos a cada nova relação linguística que se manifesta. E essa extensão, ela não é desejável dentro do ponto de vista de uma economia, dentro de da economia das teorias em geral, do princípio da economia. Além disso, Cansado e Amaral apontam um possível problema com o critério θ. Contudo, eu vou explicar para vocês que, diferentemente do que elas apontam no livro, isso não seria um problema para teorias de papéis temáticos da maneira que elas apontam. O que é o critério θ? O critério θ é um critério sintático semântico, na verdade é um critério sintático proposto por Chomsky, 81, e que é muito aceito em linguística. Ele diz o seguinte, que cada argumento deve receber apenas um papel temático, o que é a premissa 1 do critério θ, e a premissa 2, que cada papel temático deve ser atribuído a apenas um só argumento. Então, em 52, nós temos João lavou. O verbo lavar pede 2 argumentos para ter o seu sentido completo, alguém que lava alguma coisa. E essa sentença ela é agramatical porque ela viola a premissa 1 do critério θ. Porque já que o João é o único argumento que aparece nessa sentença, ele recebe ao mesmo tempo os 2 papéis temáticos atribuídos pelo verbo lavar. Ele é ao mesmo tempo agente e ao mesmo tempo, aqui eu coloquei paciente, mas seria objeto afetado. Eu vou consertar também nos slides, tá? Para mandar para vocês. Então, por isso, viola a premissa 1 do critério θ e seria uma sentença agramatical. Já em 53, nós temos João comeu o bolo à pizza, em que o verbo comer pede apenas 2 argumentos para ter seu sentido saturado, alguém come alguma coisa, só que aí apareceu com 3 argumentos. Então, o papel temático de resultativo, ele está sendo atribuído ao mesmo tempo para o bolo e para a pizza, o que viola a premissa 2 do critério θ, e por isso a sentença em 53 fica agramatical. Isso é o critério θ. O que Cansado e Amaral argumentam é que em sentenças do tipo o maratonista correu muito, o maratonista poderia receber ao mesmo tempo os papéis temáticos de agente, porque ele desencadeia a ação com controle, e de tema, porque ele se desloca. Contudo, o verbo correr, ele tem apenas um argumento, pede apenas um argumento para ter o seu sentido saturado, alguém que corre. Então, ele tem na sua entrada lexical apenas a informação de que ele atribui um só papel temático. Ele tem um papel temático para ser atribuído para o único argumento dele. Como eu chamo esse papel temático, vai depender da teoria que eu estou adotando. Eu posso, por exemplo, criar um novo nome, como, por exemplo, agente locomotor, que diz respeito a agentes que se deslocam. Então, não é que o maratonista correu muito, o maratonista recebe ao mesmo tempo os papéis temáticos de agente e tema. Isso é apenas um problema de nomenclatura utilizado pelos autores.
Eu poderia definir, por exemplo, que, como eu disse, esse agente locomotor, que é o agente que se locomove, então, portanto, o maratonista receberia de correr esse papel temático de agente locomotor. A mesma coisa, as provas preocupam os alunos. Cansado e Amaral propõe que os alunos seriam um paciente, porque eles mudam de estado, não estavam preocupados e passam a ficar preocupados, mas também seriam um experienciador, porque passam a ficar nesse estado mental de preocupação. Contudo, nesse estado psicológico de preocupação. Contudo, novamente, aí nós temos problemas de nomenclaturas das terminologias utilizadas pelos autores, porque eu poderia propor a existência de um papel temático específico chamado de paciente mental, que diz respeito a esses casos em que há uma mudança de estado psicológico e não uma mudança de estado físico. A mesma coisa em João lançou a bola para Maria. Será que Maria seria ao mesmo tempo beneficiário e alvo? Não. Novamente, é um problema de nomenclatura dos tipos de papéis temáticos propostos pelos autores, mas eu poderia criar um terceiro nome de papel temático, um terceiro tipo de papel temático que dissesse respeito a todo o alvo que é animado, né? Como é o caso aí da Maria. Podia dizer beneficiário meta, alguma coisa do tipo, ou então meta, que seria essa ideia de animado e de alvo, de direção, alguma coisa do tipo. Então, em todos esses exemplos, de 54 a 56, não há uma violação do critério θ. O que nós temos são problemas com as nomenclaturas e as definições dos papéis temáticos, pois em todos os casos eu poderia criar um terceiro papel temático que expressasse exatamente essa relação linguística específica que os verbos correr, preocupar e lançar têm com cada um de seus argumentos. Bom, é interessante mencionar que tem um autor, que é o Jeckendorf 90, que ele propõe que as relações verbais com seus argumentos se dão em dois níveis. O nível temático, onde as relações espaciais são expressas, e o nível da ação, que é onde são as relações de agente e paciente. Então, dentro dessa proposta dele, nós teríamos que os argumentos de um verbo recebem papéis temáticos no nível da ação e no nível temático. Então, uma sentença do tipo José lançou a bola, no plano temático, José seria a fonte e a bola o tema, pois ela se desloca, mas no plano da ação, José seria o agente, enquanto a bola o paciente. Ana entrou no quarto, a Ana no nível temático é o tema e o quarto seria o alvo, e no plano da ação, a Ana seria o agente. O quarto não tem um correspondente no plano da ação. E isso não tem problema, porque na teoria do Jeckendorf, não há uma correspondência necessária entre plano temático e plano da ação. E em Bill recebeu a carta, temos o que o Bill é o alvo e a carta é o tema, para onde, né, a carta se locomove em direção ao Bill, e Bill, neste caso, no plano da ação, seria o beneficiário. A carta não tem um correspondente no plano da ação. Os papéis temáticos do plano temático são tema e locativo, e aí o locativo abrange essa ideia de fonte-alvo e de ponto estacionário, e os papéis temáticos do plano da ação são agente, experienciador, paciente, objeto estativo, objeto afetado, instrumento e beneficiário. Bom, pessoal, eu finalizo a nossa aula por aqui sobre papéis temáticos e não deixem de ler as páginas do capítulo que eu deixei disponível no Moodle e de fazer os exercícios. A nossa próxima aula, na aula de terça-feira, será, portanto, uma aula síncrona para a correção desses exercícios que eu deixei disponíveis no Moodle. Muito obrigada pela atenção de vocês, ótimos estudos e tchau, tchau!